Então, dando continuidade, vamos para a terceira parte, né? Já até me perdi, eu acho que é a terceira parte. Quarta? Não, a terceira. Terceira parte, nós estamos vendo prescrição. Me pediram para mostrar um outro problema. Vamos ver um outro problema, né? Então, aqui uma questão da OAB, exame 17/11/2014. Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, devendo cumprir a pena de 6 anos de reclusão. Então, preste atenção. Se o Francisco praticou um homicídio simples, presta atenção, a PPP do homicídio simples, quanto é a PPP do homicídio simples? Eu sei que do homicídio qualificado, se fosse um homicídio qualificado, a PPP ocorreria em 20 anos. Mas como o crime é de homicídio simples, quanto é a prescrição? Quando a pena é de 6 a 20 anos, quanto é a prescrição da pretensão punitiva? Sim. Quanto é a prescrição? Ninguém responde, gente. Vocês estão com um código aí. 20 anos. Não, não é. 16 anos, gente. 16 anos. Tá. Todavia, então vamos lá. Pegue a tabela do 109 e leiam para mim, se não é isso. Vamos colocar aqui homicídio qualificado. Homicídio qualificado, a PPP é 20 anos. Homicídio simples, a PPP ocorre em 16 anos. De onde é que o senhor tirou isso, professor? Do artigo 109. Leia lá. É o inciso 2. Leia lá. Quem vai ler? Acharam aí? 16 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Né? É isso? Me dê aqui o código, por favor. Me dá aqui. Então vamos ler aqui o artigo 109. Isso aqui vocês têm que decorar, né? Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. O máximo da pena do crime de homicídio qualificado é superior a 12, não é? Por quê? Qual é o máximo da pena do homicídio qualificado? 30. Então, o homicídio qualificado, latrocínio, extorsão com resultado morte, são punidos com prescrição de 20 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. O máximo da pena é superior a 8, né? E não excede a 12. Nesse nosso caso aqui, obrigado, preste bem atenção. Nesse nosso caso aqui, o máximo da pena é, nesse homicídio aqui, nesse nosso homicídio aqui simples, isso aqui eu fiz o cálculo da pena em abstrato. Se eu tenho aqui uma pena em concreto, eu tenho que fazer o cálculo da pena em concreto. Se ele está me dizendo que a sentença condenatória transitou em julgado e a pena foi de 6 anos,
Quanto é a prescrição da pretensão punitiva dele, gente? A prescrição da pretensão punitiva dele é 12 anos. Então é o que eu te digo. Uma coisa é você ter o cálculo em abstrato, outra coisa é você ter o cálculo em concreto. Tá bom, professor, então eu já sei que como ele foi condenado a 6 anos e a sentença transitou em julgado no dia 10 de agosto de 84, eu não posso, não teve recurso da defesa nem do Ministério Público, a pena é essa mesmo. Transitou em julgado, acabou. Ora, se ela transitou em julgado no dia 10 de 8 de agosto de 1984 e a prescrição ocorre em 12 anos, quando é que vai prescrever o crime? 9 de 8 de 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Então eu já sei que se ele foi condenado a 6 anos, né? E a prescrição da pretensão punitiva vai ocorrer em 12 anos, e a sentença transitou em 10 de 8 de 1984, a prescrição da pretensão executória, porque aqui já tem o quê? Uma pena a ser executada, não é verdade? A prescrição da pretensão executória aqui vai se dar em 9 de 8 de 1996. Beleza pura? Alguma dificuldade nisso? Não. Então preste atenção. Você tem que pegar as variáveis. Um homicídio simples, ele pode prescrever em 16, ele pode prescrever em 12. Se for um homicídio tentado, ele pode prescrever em 8, dependendo da pena dele em concreto. Tá bom? Bom, aí, dias depois, o Francisco foge para o interior do estado, onde residia, ficando isolado num sítio. Após a fuga, as autoridades públicas nunca conseguiram capturá-lo. Francisco procura você como advogado em 10 de janeiro de 2014. Preste atenção. Se ele te procurou em 2014, nós já sabemos que o crime dele prescreveu em 96. Se não tiver acontecido nenhuma causa interruptiva e nenhuma causa suspensiva da prescrição, você pode dizer, Francisco, houve a extinção da punibilidade do teu processo pela prescrição, sim ou não? Sim. Com relação ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. E aí, eu tenho as seguintes afirmativas. Ainda não ocorreu a prescrição do crime, tendo em vista que ainda não foi ultrapassado o prazo de 30 anos requerido pelo Código Penal. Primeiro que nós já calculamos que como a pena máxima combinada, a pena combinada a ele foi de 6 anos e é a pena em concreto, eu sei que para essa pena eu tenho uma prescrição de 12 anos. Se a sentença transitou em julgado no dia 10 de 8 de 84, significa que a prescrição ocorreu no dia 9 de 8 de 96. Essa história de dizer que porque o homicídio ela prescreveu em 30 anos está errado. Porque nem todos os homicídios prescrevem. Primeiro que não prescrevem em 30 anos. Não existe prazo prescricional de 30 anos. Existe o prazo de cumprimento da pena. A pessoa não pode cumprir mais de 30 anos. O prazo prescricional máximo no nosso ordenamento jurídico penal, qual é? 20 anos. Mas, professor, esse crime prescreve 20 anos? Não. Nós já vimos que como a pena foi 6, esse crime vai prescrever em 12 anos. Então, está correta essa alternativa A? Não. Vamos pular para cá. Não houve
Não houve prescrição, pois o crime de homicídio simples é imprescritível. Errado. Errado. Mas eu poderia colocar na prova um crime de racismo ou ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Aí sim, não haveria prescrição. Vejam bem como é que funciona a situação. Houve prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, pois Francisco nunca foi capturado. Bom, pela pena em abstrato, houve a prescrição da pretensão punitiva. É verdade, houve. Todavia, quando eu tenho uma pena concreta, eu desconsidero a pena em abstrato. Eu não quero nem saber dela. Eu desconsidero ela. Se tem a pena concreta, não tem porquê eu ficar me batendo com pena em abstrato. Então, é o que eu disse. Se eu tiver a pena em abstrato e depois eu vier a ter uma pena em concreto, eu esqueço a pena em abstrato e trabalho com a pena concreta. Pronto. Então, qual é a alternativa correta? Houve a prescrição da pretensão executória. Olha o que eu coloquei aqui. Porque a partir do momento que ele foi condenado a 6 anos e a prescrição ocorreu há 12 anos, a partir do momento da condenação eu vou prescrever a pretensão executória de executar a pena. Olha o que ele diz aqui. Esse item está certo em função de que no que diz o artigo 110 do caput do CP. Com efeito, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, a prescrição é regulada pela pena aplicada, pena concreta de 6 anos. 6 anos prescreve em 12 anos. Artigo 109, inciso 3º do CP. Tomando-se 12 anos desde o trânsito em julgado, aqui ó, 10 de 8 de 84, verifica-se que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 9 de agosto, tá aqui ó, 9 de agosto de 96, às 24 horas. Professor, o senhor colou? Não, não colei, eu só calculei. Isso é tão fácil. Tem uma vozinha lá em casa de 97 anos, a gente amarra ela de cabeça para baixo, amarra o braço dela e tal, põe esse lápis aqui na boca dela. Vendo o olho dela, dá a prova de vocês para ela, para ver se a prova tá fácil, ela faz rapidinho. Tranquilo. Foi juíza federal aposentada. Então, entenderam isso aqui? É fácil ou não é? É muito fácil isso, gente. Então, eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?